tempo da guerra. O que ele né? conta? O que ele contava para você nesse período de guerra? Ele sofreu muito, né? Na época da guerra. Ah, Aliás, assim, eles passaram fome, né? Que era muito... Na época da guerra era tudo racionado, né? Você podia comprar 1 quilo de açúcar. E o Padre Vicente veio de uma família numerosa, né? Era 10 filhos, né? você sabe me dizer assim, ainda tem pessoal da família dele assim que estão vivos ainda? Morreu, né? Os últimos irmãos do Padre Vicente morreu depois dele, né? Ah, Era 10 filhos, né? Ele era o 6º filho do casal, né? E as irmãs morreram todas primeiro. Aí em 2019 morreu o Edmundo, né? O irmão dele, que era o mais novo. Depois, em 2021, faleceu o Padre Vicente. 2022 faleceu o Rodolfo, que era um dos mais velhos, o irmão dele mais velho, com 95 anos. E 2023, esse ano, morreu o Geraldo, né? O mais... o último que o tinha. último que tinha. Então, morreu os 10, né? Então, o que ele contava da guerra lá é que foi... Assim, na época da guerra, eles sofreram muito, né? Porque eles passavam necessidade. Aí Padre Vicente conta que ele saía para outros povoados, né? Para pedir alimento, né? Ele conta até assim, muitas vezes, né? Que eles iam com o carrinho, né? E pedir alimento em outros povoados. Né? E aí ele disse que um dia chegou na casa de uma pessoa que estava com fome, né? E aí eles tinham acabado de almoçar. Aí ele falou, você não podia me dar aquelas batatas que tem ali no prato? A mulher falou assim, não, já acabou. Não, mas lá ainda tem um pouco, você podia me dar. Aí Tipo, o resto? o resto. Aí a mulher pegou e deu, aí ele comeu, já estava com fome, né? Então, na época da guerra, o Padre Vicente passou necessidade, né? Eles passaram E fome. nesse período da guerra aí, ele já era padre, assim, como é que é? Não. A guerra começou, a guerra foi de 39 a 45, né? Então, o Padre Vicente, ele tinha dos 9 aos 14 anos. Ah, entendi. Ele estava Bem nessa novinho fase, ainda. né? E, assim, uma graça que essa guerra não deixou para ele, assim, não deixou Não deixou trauma, não, trauma, né? Não deixou para ele um trauma, né? Ele viveu isso, não ficou Você com vê trauma. que ele já era forte nesse sentido, né? E assim, eu falava, né? Um dia ele contava muito da guerra, né? Assim, no final da vida dele, assim, eu vivi muito próximo, o Padre Vicente falava muito dele, né? Falava muito, assim, da vida, da infância, né? Dessa época da guerra. Ele falava que, graças a Deus, né? Ele se livrou, ele não foi chamado para a guerra, né? Para essa guerra, né? Ah, ainda tinha isso, né? Mas O fato de ter que talvez teria que ir que como soldado, né? só uma vez que eles deram uma carta, né? Que eles tinham que anunciar na rua que aquele dia ia ter ataque, né? Aí ele não anunciou, ele pegou a carta e embolou, né? Colocou no bolso. Aí depois eles pediram, né? Porque aí ele estava recusando, né, um pedido do governo, né? Porque naquela época, se ele recusasse, ele podia até morrer, né? Aí depois a irmã pegou essa carta, passou um ferro, né, e deu para ele, aí ele apresentou lá, né, na escola, né, para quem tinha dado a carta para ele. Então era muito rigoroso, né? Ele conta, né, que ele não tinha sapato, né? Até na época da guerra, ele não podia comprar sapato, né? E aí o pai tinha que cortar uma sola e fazer o sapato para ele, porque eles não tinham. E uma vez ele pediu, né? O pai pediu o pai dele, né? Pediu uma autorização para comprar o sapato e o prefeito não deu, né? Não deu ordem para ele comprar o sapato. Aí o pai tinha que cortar a sola lá das coisas do avô dele para fazer essa sandália que né, já estava machucando o pé do Padre Vicente. Gente do Né? céu. Então o Padre Vicente sofreu a consequência da guerra.
E assim, ele conta muita Como história, é que né? ele contava isso pra você? Era tipo a gente tá aqui, sentava e ia bater papo? Sim, ele sentava assim, Mas igual você a gente tá perguntava aqui. pra ele como é que era? Ele Ou ele sempre, não, automaticamente ele ele ia falar? sentia vontade de contar. Ultimamente, no final, né, que ele ficou assim muito só, quando ele Aham. entregou à comunidade, aí ele sentia essa necessidade de contar essas coisas do passado, né? Era meio que como se fosse um É, desabafo, um vamos dizer assim, desabafo, né? realmente foi É porque